dizer que esses encontros, governador João Dória, eles são muito importantes para que a interação que aqui acontece, ela possa ajudar nas tomadas de decisão que o nosso país precisa, principalmente para construir um futuro melhor. E essa oportunidade que temos de poder também prestar contas do que temos procurado fazer através do trabalho da Câmara dos Deputados, eu penso que também é muito importante. E aqui, se me permitem historiar de maneira muito rápida, o Congresso Nacional tem sido, ao longo dos últimos anos, a âncora de responsabilidade na independência que existe entre os poderes, para que o Brasil não possa, independente de quem esteja à frente do Executivo, tomar decisões que venham a ser prejudiciais para o nosso país. E aqui, tão bem falou o deputado Pedro Paulo, quando o Congresso ajudou a aprovar a reforma trabalhista, quando o Congresso, o Senado e a Câmara ajudaram a aprovar a reforma da Previdência, agora, mais recentemente, a reforma tributária, aprovamos também a autonomia do Banco Central, que tem sido tão importante para manter o controle da inflação e o crescimento do nosso país. Então, foram projetos que o Congresso pôde liderar essas agendas. E agora, mais uma vez, estamos diante dessa responsabilidade que nós temos para com o país. E começo dizendo que o atual governo, em todos os momentos, contou com o apoio e com a aprovação de medidas enviadas ao Congresso, e nós tivemos a oportunidade de colaborar bastante com a aprovação do novo arcabouço fiscal e tantas outras medidas que ajudaram a melhorar a arrecadação do governo. A agenda do ministro Fernando Haddad teve o completo apoio do Congresso. É claro que as medidas que chegaram, elas foram alteradas, é o trabalho do Poder Legislativo, e desde que assumimos a presidência da Câmara, nós procuramos agir com muita serenidade e equilíbrio e sempre tentando trazer o governo para um debate que visasse não só o aumento da arrecadação, mas pudesse ter um debate mais estruturante para o país, porque é isso que tem sido cobrado, principalmente pelo setor produtivo, por quem gera emprego, por quem gera renda, por quem paga os impostos do nosso país. E comecei, talvez, governador João Dória, sendo ali uma voz única no início desse debate. Acho que poucos ou quase ninguém acreditava que isso poderia ser possível. E agora estamos diante de, após uma medida, na nossa avaliação equivocada do governo, em apresentar como solução fiscal mais um aumento de tributos, nós tivemos a oportunidade não só de barrar, de segurar esse aumento do IOF. O governo entendeu que o Congresso não mais permitiria que as discussões pudessem se dar dessa forma, e isso foi uma vitória da mobilização do setor produtivo que chegou à classe política, que chegou ao Legislativo, e trouxemos o governo para um debate que, penso eu, é o debate que o país espera, que é não só debater aumento de impostos, mas sim fazer o dever de casa com o corte de gastos, com a discussão mais estruturante. O que é que tem acontecido com o nosso país? Nosso país tem, devido ao crescimento vertiginoso da despesa obrigatória, tido a necessidade de, para se manter a política fiscal do governo, todas as horas se vise tomar alguma medida que venha a aumentar a arrecadação. Quando, na verdade, eu penso que já passou da hora de podermos discutir justamente essas despesas obrigatórias que levam o nosso país para, num futuro muito próximo, chegarmos, senador Irajá, num estágio de ingovernabilidade. O Brasil caminha, se não quiser fazer essa discussão, para a ingovernabilidade completa, para quem quer que venha a ser o presidente da República. Essa não é mais uma discussão, senador Romero Jucá, de esquerda ou de direita. É uma discussão acerca do país, e eu penso que já passou da hora de nós enfrentarmos esse debate. E as minhas falas, as minhas colocações, elas têm sido muito discutidas internamente. No último domingo tivemos uma reunião muito longa com a equipe econômica. Pela primeira vez conseguimos reunir o presidente da Câmara, juntamente com o presidente do Senado, os líderes dos maiores partidos da Câmara e do Senado reunidos para debater o Brasil, para poder se encontrar as saídas que o nosso país realmente precisa, para que não sejamos eternamente o país do futuro e deixando
o presente passar. Então, eu penso que agora chegou o momento de podermos enfrentar esses temas estruturantes. Temos defendido a revisão das isenções fiscais, dos benefícios tributários. O Brasil hoje tem um alto índice de benefícios fiscais que chega também a um nível de insuportabilidade, porque o país não aguenta ter 800 bilhões de reais por ano de incentivos fiscais. É preciso se revisar esses incentivos fiscais, é preciso aferir a eficácia dos benefícios concedidos, se a contrapartida àquele setor, àquela empresa, ela está sendo dada ao Estado. Então, essa revisão ela se faz necessária, até porque isso também é ter eficiência, porque benefício acaba, no final, sendo gasto, e é preciso ter eficiência, e também caminharmos numa discussão acerca de muitos outros temas estruturantes, como a discussão, como eu disse aqui, da despesa obrigatória do gasto primário, que deve entrar na agenda, penso eu, nos próximos dias do Congresso Nacional. Nós temos procurado fazer o nosso trabalho. Com esse grupo de trabalho da reforma administrativa, nós vamos, no início do mês que vem, apresentar uma proposta ao país com um cardápio de opções que serão colocadas aos líderes partidários para ver aquilo que tem viabilidade política de ser aprovado ou não. Não adianta também aqui, porque estamos num fórum que majoritariamente aprovam essas medidas, também estarmos gerando expectativas daquilo que não poderá ser cumprido. Eu nunca fiz política assim, eu sempre fiz política com a verdade. Então, o deputado Pedro Paulo, não tenho dúvida, ao lado dos demais parlamentares, apresentarão essas propostas e nós faremos essa discussão para ver o que tem viabilidade política de ser aprovado ou não. Mas nós iremos colocar, sim, na ordem do dia da Câmara dos Deputados, um novo modelo de Estado para o nosso país. Nós queremos um Estado mais eficiente, nós queremos um Estado menos perdulário, que desperdice menos, que possa entregar serviços de melhor qualidade, podendo instituir a meritocracia, podendo instituir as soluções de tecnologia que venham aí a garantir uma prestação de serviço a um custo menor e podendo aumentar a eficácia do nosso funcionalismo público. Então, tudo isso, penso eu, será apresentado à sociedade brasileira, será apresentado aos líderes partidários para que possamos fazer uma grande mobilização em torno dessas medidas. O governo deve anunciar essa semana novas medidas em substituição àquilo que foi anunciado ao IOF. Eu já comuniquei à equipe econômica que as medidas que estão pré-anunciadas deverão ter uma reação muito ruim, não só dentro do Congresso, como também no empresariado. Quando você parte para trazer taxação de títulos que eram isentos e que ajudam a fomentar o agronegócio, o setor imobiliário, é claro que esses setores eles irão reagir, porque esses títulos têm sido, na verdade, a grande fonte de financiamento num cenário de juros elevadíssimos como temos hoje no nosso país. Nós temos que entender que apresentar o setor produtivo, qualquer solução que venha a trazer aumento de tributos, aumento de impostos, sem o governo apresentar o mínimo dever de casa do ponto de vista do corte de gastos, isso não será bem aceito nem pelo setor produtivo, nem pelo Poder Legislativo, e isso tem sido registrado com muita tranquilidade, com muita franqueza de quem quer ajudar o Brasil. Eu não estou à frente da presidência da Câmara para servir a projeto político de ninguém. Acho que a responsabilidade que nós temos nesse cargo é garantirmos ao país a condição dele crescer, dele prosperar, de gerar oportunidades para todos e de sermos um país mais justo socialmente, e isso só será possível se nós tivermos a condição de, no país, ter um ambiente econômico favorável, um ambiente econômico propício para que o Brasil possa explorar o grande potencial que tem. Então, essa nossa discussão ela tem sido feita com muita responsabilidade. Também não adiantava nós chegarmos na semana em que o IOF foi proposto e derrubássemos a medida no dia seguinte, sem ter uma solução para colocar no lugar. E eu penso que são nesses momentos de crise, nesses momentos de problemas, que nós temos a oportunidade de encontrar as soluções. Eu acredito muito que quando todos nós saímos da zona de conforto, e aí tem que sair da zona de conforto o legislativo, o executivo, o judiciário e o empresariado, o setor privado, quando isso acontece, as soluções aparecem porque cada um dá a sua cota de participação. A única coisa que não pode existir é que essa compensação seja colocada apenas em um lugar.
aí é o que a sociedade brasileira não aceita. Se essa compensação, se essa construção, ela for feita de maneira coletiva, de maneira conjunta, eu penso que todos aqui querem o bem do país, porque o Brasil indo bem, todos nós iremos bem. Essa é a grande construção que nós queremos fazer. Quero aqui também registrar o compromisso do Senado Federal, através da pessoa do presidente, o senador Davi Alcolumbre, que tem caminhado junto com a Câmara nessas decisões. Nós temos hoje um Congresso unido, debatendo os grandes temas do país, e eu penso que isso ajuda demais nessas discussões, quando nós temos a oportunidade de ter a Câmara e o Senado falando a mesma linguagem. Então, temos um desafio grande pela frente. O momento do país é um momento preocupante. O Brasil tem conseguido crescer nos últimos 2 anos a níveis aí perto de 3%, crescimento mais pautado no consumo, um crescimento que tem sido tracionado também com um gasto público elevado. Nós temos tido a oportunidade de ter a geração de empregos acontecendo, e eu penso que para essa agenda, ela anda perto da perfeição, seria apenas o governo topar fazer o dever de casa do ponto de vista fiscal, porque aí todos os setores teriam muito mais tranquilidade, muito mais condições de produzir, muito mais condições de investir, com a taxa de juros baixando, com o dólar estando menos controlado e aproveitando esse momento de instabilidade internacional para que o Brasil pudesse ser um porto seguro para receber investimentos. Nós temos visto nos últimos dias a Bolsa bater recordes, o dólar baixar a sua cotação, muito por causa desse cenário internacional. Se nós fizéssemos o mínimo dever de casa, nós estaremos colhendo ainda mais frutos desse momento que o mundo está vivendo diante das últimas decisões que o governo americano tem tomado, principalmente com relação às tarifas. Então, eu penso que o Brasil tem uma grande oportunidade, não está difícil de resolver, depende de todos nós, e nós estamos aqui, governador João Dória, e aqui já encerro, porque já extrapolei muito o meu tempo. Nós estamos aqui não só para fazer essa prestação de contas e dizer o que o Congresso tem procurado fazer para que os senhores possam ter esse conhecimento. Nós estamos aqui para pedir apoio. Não há como se construir dentro do Congresso Nacional as reformas estruturantes que o Brasil precisa se a sociedade não nos apoiar. Nós estamos no ano pré-eleitoral, nós sabemos que as decisões mais amargas são difíceis de ser tomadas em ano pré-eleitoral. Nós temos um governo que só agora está vindo para essa discussão, então nós temos que ter a sociedade defendendo essas bandeiras, que não são bandeiras pessoais, que não são bandeiras partidárias, que não são bandeiras eleitorais. São bandeiras que o nosso país precisa. E o apoio dos senhores e senhoras é fundamental nessa construção. É preciso que se defenda essa agenda de corte de gastos, de uma reforma administrativa, de mais eficiência para que o nosso país possa crescer, possa produzir cada vez mais. Então, o apelo que faço aqui é com a liderança que cada um exerce em seu setor, que cada um exerce na parcela da sociedade em que convive, que possamos fazer esse grande momento de união nacional para que essa agenda possa ser tracionada e possamos, nós do Congresso, conscientizando o Poder Executivo, aliado ao Poder Judiciário, entregar as reformas estruturantes que o Brasil precisa para que cada vez mais o nosso país possa crescer e se desenvolver.